Deixa fluir, meu irmão. Você vê que o amor de Deus está aqui palpável. Aleluia. Aleluia. Você vem aqui para ter uma experiência com Deus. Nosso Deus não é uma teoria, Ele é vivo. Aleluia. Se lance aos pés dele hoje. Aleluia. Deixa Ele marcar o teu coração. Deixa Ele aquecer o teu coração novamente. Nós não queremos ter apenas uma boa ideia sobre Deus, uma boa teologia, uma boa estrutura. Nós queremos ter uma experiência com Deus. Aleluia. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que preciso. Se move entre nós, renova cada coração aqui hoje. Incendeia essa igreja, ó Deus. Meu coração aberto já está. Nós queremos ser instrumentos aqui nessa cidade, Senhor. Peço, vem encher este lugar. Que esse corpo funcione, Deus. Te entrego tudo que eu tenho, sou e também que não. Que os talentos sejam, Senhor, desenterrados hoje em nome de Jesus. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença hoje. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Bom, eu queria dizer o seguinte, eu era pastor em Pompeia, fiquei lá por mais de 20 anos como pastor ali, e eu vim para São Paulo, vim pela fé, irmãos, não tinha sustento, quase nada, só tinha um dinheiro para pagar o aluguel, mais nada. E eu vim, poderia ter participado recebi convites de várias igrejas, e até me ofereceram que iam me ajudar a abrir uma igreja com 500 membros já, eu ia começar com 500 membros, cadeira, som, tudo pago. Mas Deus me dirigiu para não aceitar nada disso. E eu
eu sou formado em engenharia, vim com um projeto de igreja impressionante, viu? Eu projetei uma igreja começando de segunda até domingo, reuniões, treinamentos, níveis de liderança, material, tudo que eu vim aprendendo sobre células, discipulados, etc. Quando eu cheguei aqui, apresentei para 2 amigos meus, assim, líderes muito bons, né? Quando eu apresentei, você tá tão empolgado com o projeto, né? Aí eu acabei de apresentar, um deles falou assim: Marçal, que tal a gente orar primeiro? Aí eu, sei lá, para me desanimei, né? Aí eu lembro que eu fechei o computador. Quando eu fechei o computador, Deus falou assim para mim: Marçal, esquece tudo isso. Eu falei: esquecer tudo isso? Vou dizer para vocês, eu fiquei, sabe que é ficar 7 anos perdido? Porque Deus falou para mim: esquece tudo isso. Então eu fiquei esperando, o que eu vou fazer? Aí eu tive tendência e vontade de voltar para a célula, ter montar negócio de discipulado, e fui para lá, mas nada dava certo, nada dava certo. Fiquei 7 anos perdidos. Meus líderes estavam lá: não, mas não. Eu falei assim: ó, gente, acho que é melhor vocês procurarem outra igreja, porque é duro ficar com um pastor que está repensando igreja, né? Eles gostariam de um pastor assim decidido: não, a visão é essa, vamos fazer isso, isso. E eu estava perdido. Eu falava para eles: eu não sei como fazer. E uma coisa que eu aprendi muitos anos é ser transparente. Era transparente. Só para vocês terem uma ideia, teve uma reunião que a minha mulher falou assim, ela não estava querendo mais continuar com a igreja. Reunimos todos os líderes, a minha mulher foi lá e compartilhou. Falou: gente, ó, assim não dá, eu tô achando que a gente devia fechar a igreja, tal, não sei o quê. Aí tinha um casal, eu falei: pô, acabei de pedir a carta de transferência, vocês vão fechar a igreja? Aí eu falei assim: peraí, essa é a posição dela, tem a minha posição aqui. E aí eu falei que eu tinha uma convicção de Deus que eu tinha que continuar com a igreja. Mas eu fiquei 7 anos perdido. E sabe, às vezes a gente como pastor, a gente sente uma pressão de que nós temos que saber, temos que ser isso, temos que guiar, mas eu estava perdido. Deus falou: esquece tudo. E aí, o que eu ia fazer? Células, discipulado, tudo estava nebuloso. Aí aconteceu o seguinte: eu comecei a ir na favela. Toda terça-feira comecei a ir na favela. E ali, eu não sei o que aconteceu, Deus começou a mudar algo na minha vida, que aí eu comecei a enxergar uma coisa, aí fui enxergando outra, fui enxergando, de repente a coisa começou a se abrir. E uma das coisas que me abriu a mente, e eu acho que a gente lê a Bíblia, mas a gente não entende o que a Bíblia diz. A gente entende o que o pessoal ensinou a gente. Então, por exemplo, 2 Timóteo 2:2. Paulo falando a Timóteo escolher homens fiéis e idôneos para que esse instrua os outros. O que eles dizem? Base para multiplicação, discipulado. Porque Paulo pegou Timóteo pegar esses homens fiéis e idôneos, para esses homens fiéis e idôneos, né, pegarem outros. Então, 4 gerações, multiplicação. Aplicação, eu pego ele pega ele pega ele. Se Paulo viesse hoje e visse a aplicação desse texto, ele ia dizer assim: irmãos, o que vocês estão fazendo com isso aí? Eu não falei nada de multiplicação aqui. Eu só estou dando um critério de quem você tem que escolher para instruir os outros. O que o texto diz? Escolhei homens fiéis e idôneos para que esse faça o quê? Instrua os outros. Eu só estou dando um critério, estou falando para multiplicar. Pegar esse. E sabe o que a gente faz? A gente pega a essência do texto. Qual que é a essência do texto? Escolher homens fiéis e idôneos, não é?
a gente deixa de lado e vamos para a multiplicação. Ó, você cuida desse, esse cuida daquele e vai. Você sabe qual é o maior problema hoje da igreja? Um bando de gente que não é fiel e idônea, inclusive pastores, hein? Estão instruindo os outros. Você vê a confusão que está dando aí. Se a gente ouvisse Paulo, teria menos problemas. Mas eu conheço muitos pastores que não são fiéis e não são idôneos. Então, vocês estão entendendo que a gente lê a Bíblia e fala assim, agora eu expliquei para você, mas não está claro. Não é isso que o texto diz? É, mas quando a gente lê, tanto que bateram na gente, que nós não conseguimos entender o que o texto diz. Vocês estão entendendo? Então, assim como esse texto, um monte de outros textos, eu comecei a ler e a coisa começou. Pó. E olha, já eu fiz teologia, né, em 3 seminários. E até hoje não terminei, meus irmãos. Mas foi bom, porque cada seminário tinha a sua visão. Bom, eu não tenho muito tempo. Eu vou tentar correr e tentar apresentar essa visão da centralidade de Cristo. E parece uma coisa assim tão simples, mas a aplicação vai dar um nó na cabeça de vocês no final do estudo. E olha, já vou avisando, eu vou ter que acabar o estudo, eu vou ter que ir embora. Aí eu deixo para o Marcelo, o Kleberson, o Adriano, o Alexandre, o Sérgio, vocês tiram todas as dúvidas aí, amém? Vamos lá! Se funcionar, né? Vamos lá. Eu vou começar com a base da salvação. Eu tenho uma reflexão sobre a salvação, mas sei o que está acontecendo aqui, não está avançando, hein? Aí foi. Então eu vou começar nessa base, mas eu não vou explicar muito bem, mas um outro dia eu explico melhor. Então, esse texto diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a visão da centralidade de Cristo, eu quero começar nessa base da salvação. E aqui tem 2 condições. Ele começa com a preposição se. Então, é uma preposição condicional. Então ele está condicionando a salvação a 2 coisas, que na essência é receber a Jesus, a gente fala, como Senhor e Salvador. Só que muitas vezes nós não entendemos que... Rapaz, tá difícil aqui, hein? A salvação, então, primeira coisa, é confessar com a boca Jesus Cristo como Senhor. Com a boca, significa o quê? É algo audível. Você fala, para o outro ouvir, você declara. Então, parece que não, mas a declaração tem que ser audível, tem que ser clara. E a palavra confessar, no grego, é a palavra homologel, que, assim, não vou explicar muito, mas o sentido que você pode entender é declarar algo oficialmente legal. Então, na época de Jesus, se eu quisesse vender um carro para o Adriano, sabe o que eu fazia? Eu homologava, eu declarava, o carro é teu. Acabou. Não precisa mais assinar, documentar, ir no cartório, não. Eu homologava. Então, quando você está homologando Jesus como seu Senhor, a palavra Senhor, no grego, é a palavra kurios, que é Senhor, proprietário, e tem uma outra expressão que fala o soberano. Por quê? Porque César era kurios, o soberano, que tinha autoridade máxima. Então, quando você está declarando Jesus Cristo como seu kurios, legalmente você está se tornando o quê? Um doulos. A palavra doulos é uma palavra grega que significa servo ou escravo. Então, quando você confessa Jesus como seu kurios, você legalmente
está dizendo para ele: eu agora sou teu escravo. E ser escravo é viver 24 horas por dia para ele. Ele é o dono, é o proprietário, é o soberano da sua vida. Então, declarar como... Vamos avançando aqui. É o Senhor. E a segunda parte é crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, olha, é coisa recente, viu? Eu quero dizer que nós não entendemos direito essa questão da ressurreição de Cristo, a importância disso. Então, houve várias ressurreições na Bíblia. Viúva de Naim ressuscitou, Lázaro ressuscitou, Tábita ressuscitou, mas todas essas pessoas voltaram o quê? A morrer. Jesus, ele ressuscitou, mas ele ressuscitou com um corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo eterno, que nunca, sabe o que é nunca, nunca, nunca mais vai se corromper ou perecer. Se você olhar em todo esse universo, você não vai ver nada que é eterno. Não existe nada que é eterno. Tudo está morrendo nesse universo. Então, o milagre da ressurreição, e eu vou mostrar um versículo que vai dizer lá, incomensurável, é algo que não tem como medir esse milagre, porque não existe nada conhecido que é eterno. Não existe. E Jesus, ele ressuscitou com esse corpo glorificado. Agora, aí você acompanha em Atos todas as mensagens dos apóstolos, todas elas falam do quê? Ressurreição. Jesus morreu, ressuscitou. Jesus era a mensagem apostólica. Nós perdemos isso. Nós não estamos dando valor à ressurreição. Por que a ressurreição é tão importante? E os apóstolos, quando iam pregar, Paulo foi pregar aos gregos. E ele começou a falar da ressurreição. Os caras achavam, esse cara é um tagarela aí, está falando de um cara que morreu, ressuscitou. Aí levaram ele para o Areópago. O que ele falou? Repetiu a mensagem. Falou do Deus desconhecido e falou de quem? Jesus. Jesus que morreu e ressuscitou. Então, a ressurreição, e nós vamos ver na centralidade de Cristo, que está muito conectado à ressurreição. Por quê? A ressurreição prova, mostra que Jesus Cristo é quem ele diz que é. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o prometido, ele é o Salvador, ele venceu a morte, e a ressurreição é essa prova da eternidade e da herança que nós vamos desfrutar. Tudo isso está conectado com a ressurreição. E essa é a nossa esperança. Quando a Bíblia fala de esperança, e lá em Hebreus 11:1, que a fé é o quê? Certeza das coisas que se esperam. Aí a pessoa pensa, a certeza das coisas que esperam, eu espero ganhar um bom, eu espero ganhar milhões, ou um carro zero, ou espero... Não, essa esperança tem a ver com as promessas e tem a ver com a herança eterna. Então, ele fala de a gente crer, mas não é aqui na mente. Eu acho que muita gente está crendo aqui, é um negócio só racional. Aqui, envolve todo o seu ser. Então, quando ele fala de crer, é crer no coração, não é na mente. Mas é na mente, na alma, no espírito, em todo o seu ser. Tudo que envolve o seu ser interior, você tem que
crer no coração. Sabe por quê, gente? A eternidade é a coisa mais valiosa, gente. Não tem nada, nada comparar. Porque, olha, nada aqui na terra se compara com a vida eterna. Não há dinheiro que pague isso. E você sabe, a gente pensa que a eternidade é uma cerejinha em cima do bolo, que um dia a gente vai lá, tá pensando. Não! A vida eterna é o bolo e a cereja. Você vai viver eternamente. E porque Jesus ressuscitou, Ele não está morto, Ele está vivo. E você vai viver com Ele eternamente. E isso tem que ser a sua esperança. Se você não tiver essa expectativa, se a tua expectativa não está na eternidade, sabe aonde que ela vai estar? Nas coisas desse mundo. Você vai colocar esperança, a sua felicidade, o seu foco nas coisas dessa terra. Então a eternidade é uma coisa tão importante que Jesus já no Sermão do Monte, ele fala, não acumule tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Por quê? Porque aonde está o teu tesouro, vai estar o quê? O teu coração. Teu coração. Sabe onde teu coração tem que estar? É lá e não aqui. Por isso que Paulo fala de buscar as coisas eternas, de pensar nas coisas eternas. E vai aí, mas só isso daria um outro estudo aqui. Vamos para frente. Então, viver na terra, olha, a gente tem que viver na terra, mas nosso coração tem que ter lá. A nossa perspectiva é a vida eterna, a eternidade. Senão você vai acabar colocando a sua vida nas coisas terrenas. Bom, a centralidade de Cristo na criação. Colossenses 15:20 diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, ou a ressurreição, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, a primeira parte que fala todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, todas as coisas, visíveis, invisíveis, e todos os poderes. Olha, tudo que você está vendo aqui nesse lugar, no universo, as visíveis, as invisíveis, foram criadas por meio dele e para ele. Tudo foi criado para a glória dele. Tudo que existe na terra, no céu, no universo, as visíveis, as invisíveis, estão sob a autoridade e comando dele. Vocês vão ver lá que Deus colocou Cristo como o cabeça de todas as coisas, não só da igreja, mas de todas as coisas. E cabeça significa autoridade e comando. Jesus, ele é o centro do universo e tudo gira em torno dele. O universo está sob a autoridade e comando dele. Então a nossa galáxia, só para você ter uma ideia, a Via Láctea é isso aqui, ó. Você está ali, ó. Está se enxergando? Lá você está sentado na cadeira, naquele lugar ali, ó. Você está lá. Não dá nem para ver, né? Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea,
possui entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Você já imaginou quantas estrelas? O paulistano acha que o céu só tem umas 5 estrelas, porque é o que o cara consegue enxergar, né? Mas é coisa de bilhões. Ó, se você tivesse que atravessar a galáxia, você levaria cerca de 100 mil anos-luz. Sabe qual é essa distância? Cada ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Multiplica isso por 100 mil. É pertinho, dá para ir a pé. Você vai levar bilhões de anos para atravessar, mas dá. Mais longe que isso é só a casa do Wesley. Depois, coitado, cara. Olha, só para você ter uma ideia da extensão do universo, para ver assim, quanto que mede o universo, né? Segundo os astrônomos, a área do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz. E como eu falei, cada ano 9,5 trilhões. Quer dizer, o que eles conseguem enxergar é 93 bilhões de anos-luz. O universo, na verdade, é algo que está muito além da nossa capacidade de imaginação. Falamos de universo conhecido, porque o universo em si é praticamente imensurável, uma vez que o universo está em expansão. De acordo com a sua idade avaliada, ele tem 3,5 bilhões de anos. E há estimativas que o seu tamanho atual é de 150 bilhões de anos-luz. É uma coisa tão grande, mas tão grande que você não consegue nem imaginar. Bom, uma galáxia, a Via Láctea tem entre 400 a 400 bilhões de estrelas. Existem cerca de 2 trilhões de galáxias, né? E tem as galáxias anões, que são 10 milhões de estrelas. E as gigantes são 100 trilhões de estrelas. É muita estrela. Tudo isso aqui eu estou dando para você ter uma ideia da grandeza, né? Tem essa galáxia Andrômeda aqui à esquerda, é a galáxia mais próxima à Via Láctea. E ela está a 2 milhões de anos-luz de nós. Isso significa que ao observá-la, estamos vendo como ela é. Não estamos observando como ela é hoje, sim como ela era 2 milhões de anos atrás. Quer dizer, o que você consegue observar hoje, o que ela era há 2 milhões de anos atrás. Certo? Bom, deixa eu pular isso aqui. Jesus é o centro do universo. Todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele, tudo foi criado para a glória dele. Tudo que existe no céu, no universo, as visíveis e invisíveis, estão sob a autoridade e comando dele. Gente, nada nesse universo está acontecendo ao acaso. Tudo tem um comando, uma ordem. Esse negócio está controlado por quem? É a natureza? Não. É Jesus. Especificamente Jesus. Jesus é o centro do universo. Tudo está girando em torno dele. O universo, que é enorme, 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 está sob a autoridade e comando dele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A palavra subsiste, ela significa que continua a existir. Então, quando Colossenses Paulo diz que nele tudo subsiste, significa
que sem ele nada do que existe continuaria a existir. Se você tirar Jesus, tudo se acaba. Por que está acontecendo e está tudo existindo? Por causa dele. Tudo continua a existir por causa de quem? Por causa de Cristo. Tudo nesse universo gira em torno dele. Ele é o centro desse universo. E sem ele, nada do que existe continuaria a existir. Não é interessante você entender isso? É uma afirmação que é muito forte. Então, todo esse universo está girando em torno de Cristo, amém? Aí eu fico pensando, quem somos nós para achar que o mundo tem que girar em torno de nós? Que as pessoas têm... Não somos nada diante dessa grandeza. Ele tem autoridade, comanda todo esse universo. Bom, agora vamos falar da centralidade de Cristo em nossas vidas. Romanos 14, de 5 a 9, diz assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então tem pessoas que fazem diferença de um dia e outro dia. Tem outros que acham todos os dias iguais. Tem um que come certas comidas e outro não. Qual que é o critério aí de comer, não comer, de fazer diferença de um dia e outro dia? O critério é o Senhor. Tudo que fazemos é para o Senhor. Tudo é centralizado em quem? Em Jesus. E ele, como... Você viu que ali não aparece Jesus? Não aparece Cristo? Aparece o quê? Senhor. Curios. Ele é o Curios. Ele é o dono. Ele é o chefe. Ele é o soberano. E tudo que você faz ou deixa de fazer, qual que tem que ser o critério? O Senhor. Não está claro o texto? Há dois porquês você deve fazer isso. Por quê? O primeiro porquê é o versículo 14:7. Diz assim: porque nenhum de nós o quê? Vive para si mesmo. E nem morre para si mesmo. O que é? Nós, quando temos Jesus Cristo, você vê a base da salvação. Você não vive mais para você. Você entregou a sua vida para o Cristo. A vida agora não mais te pertence. Então, ninguém mais vive o quê? Para si mesmo. Será que é isso que a gente crê? Você não pode mais viver para você mesmo. E nem morrer para si mesmo. Você imagina, nem morrer. Então, nós não vivemos para o nosso eu. Acabou. Não é? Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, o que tem que fazer? A si mesmo se negue. E dia a dia tome a sua cruz, siga-me. Então, a decisão, o que é? Você não vive mais para si mesmo. Você quer ser um discípulo? Você tem que tomar uma decisão. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Não é isso? Eu nem morrer.
posso querer morrer para mim mesmo. Negue-se a si mesmo. E o processo da morte do eu é você tomar a cruz todo dia. Todo dia você tem que estar disposto a morrer, crucificar o seu eu. Abrir mão da sua vontade, do seu sonho, dos seus desejos, do seu conforto, da sua vontade, dos seus sonhos. Você tem que abrir mão de tudo. Cruz, cruz, cruz. Quantas vezes na minha vida eu tive de colocar na cruz os meus sonhos e as minhas vontades. Eu tinha um amigo que ele dizia: Massal, todos os nossos sonhos têm que passar pela cruz. Porque quando ela morre, depois ela pode ressuscitar, mas ela ressuscita de uma maneira. Ou pode ficar lá, nunca mais ressuscitar. E o segundo porquê, o primeiro porquê é se nós não vivemos para nós mesmos e nem morremos para nós mesmos. Agora, o segundo porquê é porque se vivemos, nós vivemos para quem? Para o Senhor. E se morremos para o Senhor, morremos. Olha como é forte esse texto. Ele é o nosso Curios. E somos legalmente o quê? Escravos dele. Por isso que Jesus falou lá em Mateus 7, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então você não vive mais para fazer a sua vontade. Você não vive mais para si mesmo, mas você vive para o Senhor. O que é isso? Você não vai fazer mais seus sonhos, suas vontades, seus desejos. É o sonho dele, é a vontade dele, é o reino dele, em primeiro lugar. Temos que crucificar, negar o eu para que Jesus seja o Senhor. Sabe, gente, a gente pensa, negar, se crucificar, parece uma coisa terrível, terrível. Mas olha, é a morte que traz vida. Então, quando você lê o texto todo, né, que fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ele dá razão. Ele diz assim, por quê? Por que você tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz dia a dia? Por quê? Porque se você quiser viver, você morre. Você quer viver? A sua vida vai dar PT. Você vai lá para o fundo do buraco. Você vai... até pode viver bem aqui na Terra, mas no final de tudo é inferno. Mas se você morrer, o que vai acontecer? Você vai viver. E esse morrer a viver tem a ver com o mundo, porque ele diz assim, que importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então você quer ganhar o mundo, quer um carro, quer uma casa, quer isso, quer emprego. Então você não vai conseguir seguir a Jesus. Por quê? Porque você tem que morrer. Morrer para o mundo. E Gálatas diz assim, que foi para isso que Cristo morreu na cruz, para nos desarraigar, quer dizer, nos tirar com raiz e tudo, nos desarraigar do quê? Desse mundo perverso. Então tudo que somos e temos pertence ao Senhor, vivemos para o Senhor até morrer. Qual que é a razão, o motivo? Vocês estão entendendo o quanto Cristo... Agora imagine o seguinte, Ele é o centro desse universo, gente. Ele é a fonte de toda a criação. Tudo subsiste nele. Tudo está girando em torno dele. Ali bilhões de anos-luz. Está lá Ele, controlando, comandando, exercendo autoridade. Gente... se submeta a Ele, entregue a Ele, Ele vai fazer coisas que você nunca imaginou. Então, se vivemos para o Senhor, vivemos.
Se morremos para o Senhor, morremos. E aí, então, ele conclui assim: quer vivamos ou morramos, somos de quem? Mas Paulo, ele está batendo essa mesma tecla o tempo inteiro. Somos do Senhor, quer vivamos, morremos. Jesus é o dono, proprietário, tal. Isso significa que nossa vida deve estar totalmente, completamente centralizada nele. Não é isso? E aí, olha só, foi precisamente, foi por essa razão, foi por esse motivo que Cristo morreu. Olha aí, está falando novamente, morte e ressurreição. Você vê como é que a ressurreição está muito linkada com o senhorio de Cristo. Então, para ser o quê? Ele morreu e ressuscitou para ser o quê? O Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Até dos mortinhos, hein? Morte e ressurreição. Como eu falei, a mensagem central dos apóstolos. Você imagina, acabou assim de ter aquele mover, o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo como línguas de fogo ali, se manifestando, o pessoal falando em línguas, né? E aquele mover naquele lugar. Aí Pedro sobe e começa a pregar. Qual que é o centro da mensagem dele? Ele começa dizendo assim: olha, isso vocês estão vendo? É a promessa do Espírito que seria derramado. Mas, porém, todavia, contudo, o que é isso? Aponta para quem? Para Jesus. E Jesus que morreu na cruz por causa dos seus pecados. Mas ele ressuscitou. E vai assim. Então, a centralidade de Cristo. Em Efésios, capítulo 1, 19 e 22, diz assim: qual a suprema, essa palavra suprema no grego é a palavra huperbalo, que significa algo imensurável, quer dizer, não tem como medir isso. Então, a imensurável grandeza do seu poder. Qual que é a imensurável grandeza do seu poder? São duas coisas. Primeiro, ressurreição é algo assim, tem explicação. Algo eterno, algo que era corruptível e nunca mais será perecível. Vai ser eterno. Está revestido de eternidade. E a segunda coisa que é interessante você entender é que ressuscitou dentre os mortos e fazendo assentar o quê? À direita. Então duas coisas aconteceram: ressurreição e sentar-se à direita de Deus. O que é isso? Ele foi colocado igual a Deus. Então, isso aí, por exemplo, nós vamos ressuscitar com um corpo glorificado. Também vamos ter um corpo eterno. Só que nós não vamos assumir essa posição que Jesus assumiu. Nós vamos ficar entre Deus, Jesus e os anjos. Nós vamos ir pelo meio, mas não teremos essa mesma posição que Jesus. Então, esse imensurável poder que Deus exerceu em Cristo. E qual que foi o resultado disso aí tudo? Pôs o quê? Todas as coisas. E no versículo anterior ele vai dizer: potestades, poder, tudo está debaixo dos seus pés. Para ser o quê? O cabeça. E olha, quando você fala em cabeça, você está falando de alguém que comanda, governa e exerce autoridade.
Ele colocou como cabeça, não só da igreja, mas de todas as coisas, tanto as visíveis como as invisíveis. Por isso Jesus é o Senhor, tanto de mortos como de vivos. Por isso Jesus é o centro de nossa vida. E tudo tem que girar em torno dele. Tudo que você faz, tudo que você não faz, tudo tem que girar em torno de Cristo. Centralidade de Cristo na igreja, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que for posto. O que é? Jesus Cristo. Qual que é a fundação? Eu sou engenheiro civil. Então, a fundação é uma das coisas fundamentais da construção. Se você colocar a fundação no lugar errado, vai dar problema. E a igreja, ela é levantada em cima de que fundamento? Cristo. Aí a gente fala, isso é lógico. Mas a gente, depois eu vou mostrar, nós confundimos Jesus. Na verdade, são iguais, mas são diferentes. Não é Deus e nem o Espírito Santo. É Cristo. E ali na frente eu vou mostrar por que isso é importante. Vocês entenderem, tá? Então a igreja só pode ser edificada em quem? Em Cristo. E ninguém pode lançar outro fundamento além de Cristo. A igreja deve ser o quê? Centralizada em quem? Ele é o único fundamento. E aí outra ideia é que ele é a cabeça do corpo, da igreja. A cabeça significa que ele é a única absoluta autoridade e comando da igreja, que é o corpo. Podemos resumir então o significado de cabeça nessas duas palavras, autoridade e comando. Jesus é a única autoridade e o único comando. E eu hoje estou entendendo que isso não pode ser de forma figurada, gente. A gente costuma dar o exemplo seguinte: a rainha da Inglaterra, ela é adorada, celebrada, as pessoas se prostram, se emocionam, choram com a presença dela. Só que ela não governa, ela não manda na Inglaterra. E Jesus está assim na igreja. A gente prostra, a gente chora, se emociona, adora, aplaude, celebra. Mas ele não manda. Alguma coisa esquisita. Isso me preocupa. Porque eu não vejo as pessoas sendo guiadas, centralizadas em Cristo. E eu não as igrejas centralizadas. Você chega num culto hoje, na liturgia do culto, você gasta de 15 a meia hora só falando o quê? Dinheiro, 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 dinheiro. Você fala mais em mamão na igreja do que Jesus. Às vezes acabou o culto, nem se falou de Jesus. E quem que é o fundamento? Quem que é o centro? Jesus. Não existe substituto. Pastor não é substituto. Líder, presidente da igreja não pode ser substituto da cabeça. Vai dar problema. É duas cabeças num corpo, vai dar um tilt nesse corpo. Só pode ter uma cabeça comandando. Então, eu costumo dizer o seguinte: Jesus tem que ser a cabeça de fato e de verdade. Então, a igreja é centralidade em Jesus. Agora, vamos aplicar essa visão de centralidade de Jesus e o Espírito Santo. Que é aí que vai dar o nó. Como se encher do Espírito? Efésios 5, 18, 21. Quanto tempo eu tenho, hein? 5 minutos. Rapaz, vou ter que correr aqui. Bom, vamos lá. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos. Essa palavra encher está no presente contínuo. A ideia não é de se encher uma vez
e não precisa mais se encher. Mas se está continuamente, algo contínuo, você tem que estar se enchendo do Espírito. Aí vem, como você vai se encher? Primeira coisa, falando entre vós com salmos. E eu vou chamar bastante a atenção de vocês aqui. Falando entre vós, dá para falar sozinho? Não. Sabe qual é o nosso problema? Nós lemos a Bíblia, ou as cartas de Paulo, muitas delas não foram escritas para indivíduos. Elas foram escritas para uma comunidade, aos santos, à igreja. E a gente lê pensando em indivíduo, mas aqui ele está falando o quê? De uma comunidade. Então, a experiência de encher do Espírito Santo que Paulo está falando aqui é uma experiência corporativa. Não é algo de você ir lá no monte sozinho. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas a experiência que Paulo está querendo e que seja contínuo é um encher-se do Espírito Santo como corpo. Amém. E não como indivíduos. E aí ele fala, adorando e louvando de coração ao Espírito Santo, é isso? Ué, você não fica clamando, vem Espírito Santo, derrama Senhor Espírito Santo, oh Espírito Santo me enche. Não, não é interessante, você quer se encher do Espírito Santo, mas você foca em quem? No Senhor. Não é interessante isso? Com hinos e cânticos espirituais. Aí continua. Entoando e louvando, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, nosso Deus e Pai, em nome de quem? Senhor Jesus Cristo. E depois, eu acho que nós temos que resgatar isso aqui. Sujeitando-vos uns aos outros, no temor de... Meu Deus. Na igreja não pode existir um só que manda, mas todo mundo tem que se sujeitar uns aos outros. Isso é um princípio bíblico. E eu acho que nós temos que resgatar isso muito forte dentro da igreja. Amém. Aí você pensa, não, o pastor tem que se submeter. Mas a pergunta é, você está se sujeitando uns aos outros também? Então tem gente que não sujeita. Eu estou com 67 anos de idade. Eu tenho mais de 40 anos de ministério. Meu filho começou a igreja faz 2 anos, quase 3 anos. E eu estava querendo, eu falei para ele assim, ó, eu estou querendo vir aqui trabalhar com o pessoal da Mosaico e tal. Meu filho não gostou, ficou bravo. Aí eu falei para ele o seguinte, falei, ó filho, o negócio é o seguinte, eu estou querendo ir lá, eu não vou deixar você, fica tranquilo, estarei assim, 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 mas o que você decidir, eu vou acatar. O que você decidir, eu vou acatar. Aí eu falei para ele, Tiago, você decidiu alguma coisa? Ele falou, deixa eu conversar com o Marcelo. A gente tem que aprender, não importa se você tem 67 anos, 70, 80, 40, 50 anos de ministério. Você tem que aprender a se sujeitar. É fácil? Não é. Você quer se encher do Espírito Santo? Engraçado, o foco não é o Espírito Santo. Você reparou? Você está vendo a centralidade de Cristo. Quanto mais Cristo, mais Espírito Santo.
eu vou correr só para... Olha, quando vier, porém, o Espírito da verdade, quem que é a verdade? Jesus. Ele me glorificará. O que o Espírito Santo veio fazer? Glorificar quem? Jesus. Você quer saber quando o Espírito Santo está agindo? E olha, eu já vi vários moveres de Deus aí. Milagres, profecias. Cuidado. Jesus, ele disse o quê? Aqueles caras que chegaram para ele, mas nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres em teu nome. Jesus falou, não conheço vocês. E Mateus 24 diz, nos últimos dias surgirão falsos profetas, falsos cristos, que farão sinais e prodígios. Então como é que você sabe se é o Espírito Santo mesmo, ou se é uma coisa, sabe, que não é de Deus? É se você vê lá, Cristo está sendo exaltado. Não é? Porque o resultado do mover do Espírito Santo, e assim que Deus decidiu, não foi Cristo, não. Foi, aprove a Deus fazer assim. O resultado tem que ser Cristo, de alguma maneira. Então, houve um mover, o pessoal está falando, lá em Brasília estava vendo um mover, tal, o Espírito Santo sendo derramado, tal, não sei o quê. Como é que você vai saber se é o Espírito Santo ou se é uma Cristo? Porque o Espírito Santo, olha, é o Deus mais humilde, mas Jesus se humilhou também. Mas o Espírito Santo, ele é muito humilde. Quando ele age, ele faz aquele fogo e faz aquela... Quem que aparece? Os apóstolos vinham lá, começou a, ali a casa de Cornélio, aquele, fogaréu ali, os caras orando em língua. Qual a pregação que ele deu? Cristo. Olha, é muito interessante esse texto. 1 Coríntios 3, 17 e 18. Jesus e o Espírito Santo. E o Espírito é Jesus. Diz, ora, o Senhor é o quê? É o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, aí há liberdade. E todos nós, com os rostos desvendados, contemplamos como por espelho a glória do Senhor Jesus, Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É as duas coisas. Só que na hora do vamos ver, quem que vai aparecer? Jesus. Só vou terminar com... Olha, quem que salva? Jesus. Por meio de quem? Espírito Santo. Quem cura? Jesus. Por meio do que? Do Espírito Santo. Quem que liberta? Por meio de quem? Espírito Santo. Quem é a verdade? Jesus. E ela vai ser revelada como? Pelo Espírito Santo. Quem que transforma? Jesus. Por meio do quê? Do Espírito Santo. Quem nos dá vida? Jesus. Por meio do Espírito Santo. Quem é a plenitude e enche todas as coisas? É Jesus. Mas ele vai encher como? Por meio do Espírito Santo. Quem é o centro de todas as coisas? É Jesus. 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 A Trindade. Então, eu vou encerrar com isso. Nós cremos em um Deus que se apresenta como Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um e co-iguais. Agora, Jesus tem uma certa proeminência. Por quê? Porque aprove a Deus. Então, Colossenses 9, porque aprove a Deus que nele residisse o quê? Toda a plenitude. Aqui em Filipenses,
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por causa disso, o que Deus fez? O exaltou sobremaneira. E o que fez? Lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse. O quê? Jesus é o Senhor. Estão entendendo? E por último, Efésios 1, 17, 23, nós falamos, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Olha, você tem que entender que isso, quando ele fala conceda espírito de sabedoria e revelação, não é algo humano, não é algo intelectual, é algo sobrenatural, é algo espiritual, que precisa ser revelado. E muitas vezes, muitas pessoas não têm essa revelação, mas Paulo está orando para que nós tenhamos esse espírito de sabedoria e revelação, para entender esse incomensurável amor, o incomensurável poder de Deus que se manifestou na ressurreição e o fazer assentar à direita dele. E pôs, quem que pôs? Deus, todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, a todas as coisas. Amém. Eu vou acabar aqui, acho que eu passei uma ideia para vocês da centralidade. Cuidado, porque um outro lado disso é querer diminuir a ação do Espírito. E eu vou, no final desse estudo, eu tentar equilibrar isso. Porque tudo que acontece, Cristo habita em nós, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é Cristo em nós. O Espírito Santo é Deus em nós. Então é difícil na nossa mente nós compreendermos isso. Mas nós temos que entender que Jesus Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Tem que ser o centro da igreja. Assim como Ele é o centro do universo, de toda a criação, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Por que isso? Porque aprove a Deus dar essa primazia a Cristo. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. E a nossa vida cristã tem que estar focada, centralizada. Quando você lê Hebreus, você vê a fé lá no final, diz lá que Jesus é o quê? O autor e o consumador da nossa fé. Então a nossa fé tem que Ele tem que ser o Senhor. Para de viver para si mesmo. Para de ir morrendo para si mesmo. Aprenda a viver para o Senhor. Sabe o que eu acho? Talvez nós devêssemos hoje nos arrepender aqui, pelo nosso egoísmo, pela nossa rebeldia. Porque a gente fala de boca, mas de coração não está nem aí para Jesus. Nós queremos poder, unção, essas coisas, mas não queremos Jesus como o Senhor das nossas vidas. E amanhã vocês vão acordar e vão sair correndo, não atrás de Jesus, vão sair correndo as coisas do mundo. É isso que eu vejo. Jesus se traz e o mundo parece a coisa mais importante. É como se nós tivéssemos que nos converter novamente e falar: o que eu estou fazendo com a minha vida?
Eu já entreguei ela para o Senhor. Eu já declarei: Jesus, você é meu filho, eu sou teu escravo. Eu quero viver e morrer somente por ti. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, traga a nós um espírito de sabedoria e revelação, para que nós possamos entender que Jesus foi colocado como cabeça de todas as coisas, que o Senhor colocou debaixo dos seus pés toda a potestade, poder, domínio e todas as coisas debaixo dos seus pés. Senhor, que nós como igreja e nós individualmente nos coloquemos debaixo de ti, que o Senhor reine não só nesse universo, mas o Senhor reina em nossas vidas e na tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.